Tem um gringo aí que tá querendo ser cortado por nós, não é possível. Estão falando mal aqui da gente, estão atacando as brasileiras. Tem treta, tem treta no ar, tem treta gringa no ar. Estão tretando com os estrangeiros aí. Estão ofendendo as brasileiras. Que história é essa, Ricardo Noblar? Pois é. Olha, guardem este nome e marquem. Senhor Paolo Zampoli. Zampoli. Ele tem 56 anos. É um empresário ítalo-americano, nascido em uma família rica de Milão. Aos 18 anos, esse cidadão herdou uma empresa de brinquedos após a morte do pai dele. No entanto, logo vendeu a empresa e decidiu se mudar para os Estados Unidos para ingressar no mundo da moda. Em 1990, o senhor Paolo Zampoli fundou uma agência de modelos em Nova York e ficou conhecido por ter apresentado a atual primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, ao seu futuro marido, Donald Trump. Em março do ano passado, o senhor Paolo Mozampoli assumiu o cargo de enviado especial de Trump para assuntos globais. Quer dizer, é aquele cidadão que, quando dá na telha do Trump, ele manda para tratar de algum assunto global. Nesse caso dessa viagem do Zampoli à Itália, ele foi lá tratar da substituição da seleção brasileira, da seleção de futebol do Irã na próxima Copa do Mundo pela seleção italiana. Claro que isso foi descartado pela FIFA, foi descartado pela Itália, que é a sede da FIFA. Não é a sede da FIFA, não, mas enfim. Mas a primeira-ministra da Itália já descartou essa possibilidade e tudo. Muito bem, ele aproveitou essa viagem para conceder uma entrevista a uma emissora de televisão da Itália, emissora de grande audiência, e foi perguntado sobre as mulheres brasileiras. Por que foi perguntado isso? Porque ele foi casado com uma durante 20 anos. Daqui a pouco eu vou contar um pouco do resto dessa história, desse casamento. Mas durante essa entrevista a essa emissora de televisão, o senhor Zampoli, que, como eu disse, foi casado com uma brasileira durante 20 anos, disse que as mulheres brasileiras são prostitutas e uma raça maldita, aspas novamente. Ele afirmou que as brasileiras foram programadas para, aspas, causar confusão. Logo ele foi casado com uma mulher brasileira durante 20 anos, de nome Amanda Húngaro, com quem tem um filho de 15 anos de idade. A modelo Amanda, com quem ele foi casado, foi deportada em outubro do ano passado, após viver nos Estados Unidos com este cidadão Zampoli. Foi detida pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos, e ela afirmou que a sua deportação teve influência do próprio ex-marido, de quem tinha se separado, em meio a uma disputa pela guarda do filho. Ela também acusou o senhor Zampoli de violência doméstica e abuso sexual. Mas vamos voltar à entrevista desse cidadão ítalo-americano à emissora de televisão italiana. O conselheiro do senhor Trump, este cidadão, aliás, um pouco a imagem e semelhança de quem ele aconselha, é, ele diz: as mulheres brasileiras causam confusão em todo o mundo, certo? E não é que essa foi a primeira.
Na sequência, ao ser perguntado pelo repórter, pelo jornalista, se isso seria uma coisa genética, o amigo de Trump afirma que as mulheres brasileiras, aspas, são programadas. Aí o jornalista Para pergunta, ver, né? programada para quê? Para Aí, extorquir? E Zampoli responde, não, para causar confusão. A gente tem essa fala do Zampoli, não tem, Alice? é só Por ver. favor, ponha a fala dele. I brasiliani guardano la telenovela e sono tutti un po' così, perché avete sentito che le donne brasiliane fanno i casini a tutti, giusto? Non è che la prima questa, anche Cioè, qui a lei Milano. dice è una questione genetica. No, è programmazione. Sono programmati a farlo. I brasiliani. La donna brasiliana, tu devi... Le modelle brasiliane No, sono, le modelle brasiliane, la donna brasiliana. sono anche quelle programmate che ci sono qua. ad estorcere. No, programmate a fare casino. Chi è la sua amica? Lidia, non so, non è queste troie brasiliane, queste razze da stare dei brasiliani sono tutte uguali. Ma alla fine si stanno insieme, ci sono scusato, poi tanta matta che qua è. Per vedere. Vocês viram, principalmente esse pedaço final, ou querem que a gente passe novamente? Repete, porque ele é tão... Quer dizer, todas as declarações dele são de uma estupidez, de uma misoginia, de tudo que você queira dizer. Agora, este final é simplesmente inacreditável. Ele diz que as mulheres brasileiras são putas, prostitutas. E ele não está se referindo a uma mulher específica, ele está se referindo a todas. Agora, este cidadão, ele é um assessor especial do presidente dos Estados Unidos, volto a repetir, para assuntos globais. Ele pode ser mandado para qualquer parte do mundo, e já foi, em várias ocasiões, para tratar de assuntos que o presidente dos Estados Unidos tem um interesse especial, ou acha que esse senhor é um especialista naquele assunto, e despacha ele. Vocês imaginem o contrário, quer dizer, se fosse um assessor especial do presidente da República do Brasil, fosse esse Lula, qualquer outro presidente, que fosse para qualquer um outro país, falar mal das mulheres, por exemplo, americanas, de mulheres de qualquer país, francesas, alemãs, italianas, o que fosse. O mundo desabava sob a cabeça do presidente que emprega este cidadão, ou um cidadão com essa mesma natureza malévola, baixa, escrachada, desse cidadão que é o assessor do Trump. Imagina se isso acontecesse. Estava instalado um grande escândalo. Nesse caso, ele vai perder o emprego dele por conta disso? Nada. Nada. Até porque Trump já disse coisas piores, ou tão ruins, ou tão chocantes, como esse cidadão já disse. Não esqueçam, é porque eu não dá nem para repetir direito o que é o que o Trump disse, por respeito talvez a vocês todos que estão aí assistindo a gente, o que o Trump disse na primeira vez que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, e que se descobriu que ele tinha assediado lá uma modelo, enfim, uma mulher qualquer conhecida nos Estados Unidos. E aí ele diz como atrair essas mulheres. Eu não vou repetir o que ele disse, porque é muita baixaria. Mas ele diz, não esqueçamos que o senhor Trump, agora candidato e depois eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, ele disputou a eleição tendo sido condenado por um tribunal de Nova York por assédio sexual. Ele foi condenado antes de se eleger presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Condenado por assédio sexual. Pagou uma nota preta, ou está pagando uma nota preta ou branca, como se queira chamar,
a mulher que o denunciou por Ele foi assédio. condenado porque ele pagou para a mulher calar a boca, mas ele pagou de uma maneira irregular. O pagamento foi irregular. Ele não foi nem condenado pelo assédio em si, porque ele realmente teve um caso com uma garota que fazia filme pornô. Aí ele pagou para ela ficar calada, e a maneira como ele pagou é que foi irregular. Enfim, mas ele é um político conhecido por assediar mulheres. Ele tem centenas de denúncias de assédio desde a época do Epstein, inclusive. Esse cidadão, ele deveria, por tudo que ele disse em relação às mulheres brasileiras, ele deveria ser marcado pelo governo brasileiro da seguinte forma: olha, nem venha ao Brasil, porque não há espaço aqui para conversar com o senhor sobre nada, para receber uma pessoa que trata as mulheres brasileiras do jeito que o senhor as tratou. Quando nada, esse aviso formal, informal do governo brasileiro deveria ser dado diretamente à Embaixada Americana, até para evitar constrangimentos futuros. De repente, o senhor Donald Trump, que não deve ter achado nada demais do que esse assessor dele disse, nada demais, porque o Trump já fez e já disse coisas muito piores. O governo americano fica avisado se a gente precisar de algum diálogo, de um problema global que envolva o Brasil, se a gente pensar aqui em mandar o senhor Paolo Zampoli, é melhor a gente não mandar. A gente tem tanto assessor aqui, tem tanto Aspone, que é assessor de porra nenhuma. A gente manda um ou qualquer outro assessor, mas ele não. Ele ofendeu as mulheres brasileiras. Claro. Nem deve mais ter visto Ele para entrar no ofendeu no Brasil. plano global.